Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Novamente estamos aqui com mensagens para glorificar o nome do Senhor e que elas tragam para cada um de nós ensinamentos para que a gente se torne cada vez melhor perante o Senhor, perante os irmãos e perante toda a sociedade. A palavra de hoje tem o título como A Urgência Imediata de Amor. Essa semana eu estive, nesses dias de ceia, eu estive conversando com alguns irmãos. E eu falei com o irmão Emerson sobre a necessidade de amar um ao outro. E eu até comentei com ele que a próxima mensagem, que é de hoje, o tema seria Não Faça Nenhuma Dívida. Então pode ser isso também. Então hoje nós teremos dois títulos na nossa mensagem. A urgência imediata de amor ou Não Faça Nenhuma Dívida. E a palavra de hoje, a mensagem de hoje, ela vai estar vinculada no livro de Romanos, no capítulo 13, nos versículos 8 a 12. Eu gostaria que você estivesse me acompanhando e prestando bastante atenção no que o Senhor tem para cada um de nós. E diz assim a partir do versículo 8: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12 e último. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Irmãos, uma certeza que nós temos diante dessa mensagem e diante da situação de pandemia que nós passamos hoje, e toda uma população de desespero, de medo, de preocupações. O mundo agora, não diferente de ontem, não diferente da época de Jesus Cristo, da época dos profetas, o mundo precisa de amor. E nós precisamos entregar a nossa vida aos nossos irmãos, a nossa vida à sociedade em amor. Irmãos, Paulo, nessa carta a Romanos, ele está ensinando que os crentes, é uma carta para cristão, é uma carta para você que está ouvindo e vendo essa mensagem. Os crentes, os cristãos, devem amar não apenas uns aos outros, mas todo mundo. Inclusive aqueles de fora da igreja, inclusive aqueles que por muitas vezes não gostam da igreja, aqueles que dificultam o processo da igreja. Para o cristão, o amor não é uma opção. Nunca foi uma opção amar ou não amar. É uma responsabilidade. Jesus disse, irmãos, lá em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então quer ser reconhecido pela sociedade que você é um discípulo de Jesus, ou quer dizer que você é um cristão e tem direito a utilizar esse maravilhoso título que é ser chamado de cristão, então tem a responsabilidade de amar uns aos outros. E aí quando nós amarmos uns aos outros, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus Cristo. Entendem? Vocês conseguem entender, irmãos, o compromisso que nós precisamos de ter com a sociedade? O compromisso do amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Eu trago nessa mensagem que o Senhor nos oferece para essa noite dois pontos importantíssimos. E o primeiro ponto é: nós precisamos amar os outros incessantemente. Eu quero dizer, a todo momento, constantemente. E por muitas vezes nós temos que ganhar as pessoas através do amor. Então parece, às vezes, a pessoa pode até não gostar do nosso excesso de amor, porque a luz incomoda a escuridão, mas nós praticamos o amor
constantemente, mesmo a pessoa não sendo recíproca, quer dizer, mesmo ela não devolvendo amor para a gente, nós devemos estar sempre oferecendo o amor para essas pessoas. Versículo 8 diz assim, eu vou ler novamente. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, continuamente, nós precisamos continuamente, repetidamente, sem parar, amar aos outros. Nós precisamos amá-los sem parar, incessantemente. Nós precisamos ter essa vida contínua de amor constante. Irmãos, eu creio numa vida sem dívida, tá? Aquela vida que a gente não está devendo nada, que nós temos uma vida livre. Isso é possível. É possível viver sem ter uma dívida. E eu fico imaginando que é uma vida mais libertadora do que uma vida sem dívida. Lembra que nós éramos devedores em relação ao Senhor por causa dos nossos pecados. Deus olhou para o mundo e viu que o mundo tinha uma dívida tremenda com ele e não tinha solução. O que Deus faz? Envia o seu Filho amado, unigênito, e envia para a terra para que ele morra. João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Certamente vocês já ouviram esse versículo que é citado na nossa igreja constantemente. E aí o que Deus faz? Envia Jesus Cristo na terra. A população que estava se perdendo, que estava destruída, que estava contaminada de pecado, teve oportunidade de receber o perdão de Deus. Logo, não tinha mais dívida com Deus. E aí o que aconteceu com todo mundo que aceitou Jesus? Foi liberto. Não ter dívida é uma maneira libertadora, maravilhosa de se viver. Inclusive as nossas dívidas financeiras. Mas o que Paulo mais enfatiza, mais força aqui nesses versículos de Romanos no capítulo 13, é que o amor é uma dívida que nunca é quitada. Nunca, irmãos. Significa o quê? Eu posso dizer que eu amo o irmão hoje. Amanhã eu tenho que dizer novamente. Eu posso expressar o meu amor pelo irmão hoje, mas amanhã eu tenho que expressar novamente. Eu não posso dever a ninguém. Romanos diz isso, Paulo enfatiza isso. Não é para ficar devendo os irmãos, né, para a gente não ter problemas sociais. A ninguém, na verdade, não é só os irmãos. Agora, em relação ao amor, é importante que a gente esteja sempre devendo. Eu amo hoje, mas eu preciso amar amanhã. E Paulo diz que nós amamos os outros como devemos. Se nós, por exemplo, como consequência por amarmos os outros, nós vamos cumprir a lei. Os mandamentos morais da Escritura, tá? Os 10 mandamentos do Senhor. O versículos 9 e versículo 10 de Romanos 13 diz assim, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10 e último. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, irmãos, quando nós cumprimos o amor, como nós fazemos a nossa responsabilidade de amar ao próximo, nós cumprimos a lei. Porque como diz no versículo 9, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não mente, não dá falso testemunho, quem ama não cobiça as coisas do próximo. Ou quer dizer, quem ama faz todas as suas responsabilidades dos 10 mandamentos. Quem ama cumpre as leis do Senhor. E o segundo ponto e último que eu trago para essa mensagem é nós devemos amar os outros imediatamente. O que quer dizer esse título? Nós devemos amar o próximo. Cristão, irmão Fábio, não apenas. Cristão, não cristão, aquele que não gosta de você, você deve amar logo, imediatamente, agora. Então já comece a tomar sua postura de diferença na sua vida e ame aquele que inclusive não te ama. Os versículos 11 e 12 de Romanos 13 diz assim, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Irmãos, se Paulo fosse falar nos dias de hoje, né, porque por muitas vezes as cartas, né, que Paulo escrevia era uma linguagem da época, mas se eles fossem falar para o dia de hoje, uma linguagem do nosso momento, ele iria enfatizar a urgência do momento. É o que ele está falando. Ele diria mais ou menos assim: crente, não fique apenas vagando pela terra, não fique apenas vivendo na terra, tá? Você tem pessoas para amar. É isso que ele quis dizer em Romanos 11 e Romanos 12. Você tem pessoas para amar. Acorde. Ele fala para a gente deixar aquele momento, né, do sono, despertar do sono, quer dizer, acorde da sua vida que você está tendo agora e se ocupe em amar. Se preocupe em amar o próximo. Então, nesse momento, lembra daquele seu vizinho, lembra daquele seu irmão, lembra daquela pessoa um parente seu que talvez não esteja muito em conformidade. Acorde e se ocupe em amar, porque certamente não há tempo a perder. Jesus Cristo está à porta. A palavra do Senhor fala que Jesus Cristo voltará a qualquer hora, num piscar de olhos, e talvez você esteja endividado em entregar alguma coisa. Então, se você quer levar uma dívida constante na sua vida, é o amor. Leve o amor na sua vida e leve o seu amor até o seu próximo, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Essa mensagem é a mensagem do amor do Senhor para cada um de nós. Romanos capítulo 13 é uma carta de amor que foi dada para nós e para que a gente possa compartilhar para os próximos. Eu estarei orando agora por você, pela sua casa, pela sua família e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pela sua igreja, Pai. Pelas mensagens que o Senhor tem oferecido para cada um de nós. Pelos ensinamentos constantes, Pai. Deus, como é importante entender que o amor é uma responsabilidade nossa e que nós devemos ser devedores constantes uns para com os outros. Então, Pai, em nome de Jesus, toca no coração dessa pessoa que está vendo e ouvindo esta mensagem. Toca na família dela, toca nos familiares, nos próximos, para que possam receber do Senhor. E que nós, Senhor, podemos ser capazes de cada vez mais amar uns aos outros. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nos ensine, nos capacite, nos inspire, para que a gente possa ser melhor cada vez mais e que nós possamos entender a nossa responsabilidade de cristão, que é amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por nos preparar para ser melhores e por nos ensinar como ser bons cristãos. Nós te agradecemos, Senhor, através do nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provém do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está me vendo e ouvindo, diga amém. Deus os abençoe, irmãos.